Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciano Amorim e estamos iniciando mais uma edição do nosso bate-papo político, aqui nos estúdios dos 7 Segundos de Arapiraca, onde estamos recebendo mais um personagem importante desse processo eleitoral que acontece agora no mês de outubro. Eu falo do ex-prefeito da capital, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Rui Palmeira. Além de todos esses cargos políticos, também uma pessoa, um descendente de uma família tradicional na política aqui do estado de Alagoas. É pré-candidato ao governo, vai conversar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também referentes à política atual. Rui, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Luciano. A satisfação estar falando com você pela primeira vez ao vivo, aqui no 7 Segundos, e falando com todos aqui de Arapiraca, do Agreste e do estado de Alagoas como um todo. Maravilha. Rui, a primeira pergunta, primeiro questionamento que eu gostaria de fazer a você você é um candidato, digamos assim, tardio, né? Um dos últimos candidatos que entrou nesse processo. Inclusive, quando dessa preparação do processo eleitoral, você não era candidato ao governo do Estado. O que é que mudou daquela sua primeira decisão de ser deputado federal para agora essa decisão de ser governador do Estado? Olha, Luciano, primeiro eu recebi do presidente Gilberto Kassab o comando do PSD no estado, que já me deu uma musculatura para trilhar um caminho numa majoritária. Esse foi um ponto preponderante. E também eu queria colocar meu nome à disposição dos alagoanos, haja vista o cenário que nós temos hoje. Então, eu acho que são dois pontos importantes e, claro, quero levar a minha mensagem, o que eu fiz em Maceió ao longo dos últimos 8 anos, para todo o estado de Alagoas. Esse fim de semana já estive aqui em Arapiraca, estive no Sertão, em Santana, em Piranhas. Então, nossa caminhada está só começando, mas tenho certeza que será uma caminhada vitoriosa. Apesar desse início, a sua pré-candidatura ao governo, você não considera que foi um pouco tarde para começar esse processo? Acho que não, Luciano, não veio no momento certo, né? Quando meu nome começou a ser especulado, acho que foi em dezembro do ano passado, enquanto alguns pré-candidatos já tinham aí quase um ano de pré-candidatura, né? E quando você vai para qualquer tipo de levantamento, de pesquisa, a gente aparece muito bem situado. Então, eu acredito que a gente só tem a crescer nos próximos meses de pré-campanha, até porque, né, o período eleitoral em si só inicia em 17 de agosto, mas até lá nós vamos rodar cada um dos 102 municípios do estado. Rui, você falou aí do PSD agora, né, do apoio do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, e eu gostaria que você me falasse um pouco mais justamente sobre isso. Eu sei que o PSD sofre muito o assédio das outras candidaturas postas aqui no Estado para que você não seja candidato, né? Como é que está o apoio nacional do PSD à sua candidatura? O PSD banca a sua candidatura até o final? Com certeza, Luciano. Esse projeto nós iniciamos, né, minha primeira conversa com o Kassab foi em junho do ano passado, e nós tínhamos um deputado de mandato na presidência, mas o Kassab queria, para o partido em Alagoas, algo maior, um projeto majoritário, por isso assumi com todo o afinco o partido, e hoje a gente está nessa pré-candidatura que tem total apoio do PSD. Agora a gente vai ficar, né, até o período de convenções ouvindo especulações, né, do grupo A ou do grupo B, porque o que eles querem, na verdade, é tumultuar a nossa pré-candidatura, né, porque é interessante que eles fazem. O Rui Palmeira não tem dinheiro, o Rui Palmeira não tem grupo, e toda pesquisa que se faz a gente está bem colocado. Então nossa candidatura incomoda muitos adversários que vão tentar o tempo todo desestabilizar a nossa pré-candidatura, mas não vão conseguir. Você falou aí também dessa questão dos seus aliados, né? E como é que você reage? Você sabe que esse assédio acontece não só ao PSD nacional, mas acontece também aos seus aliados. Como é que você reage a esse assédio das outras chapas aos seus aliados? Muito tranquilo, acho que é normal, né? Um período de conversa. Muita gente conversa com muita gente nesse momento, mas a gente já tem uma aliança consolidada com republicanos, que é presidido aqui em Alagoas pelo deputado Antônio Albuquerque. Temos conversado com mais algumas legendas e tenho certeza que chegaremos numa coligação forte já agora no início de julho, né? Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo, a gente vai ter o tempo de televisão necessário, a musculatura política necessária para entrar nessa batalha. O deputado Antônio Albuquerque, o grupo do deputado Antônio Albuquerque, pode indicar o vice da sua chapa, né? Mas eu
conversas anteriores que eu tive com você, você já tinha dito que prefere um vice aqui da cidade de Arapiraca. Esses dois projetos estão juntos? Vai ser um vice de Arapiraca e do grupo do deputado Antônio Albuquerque, ou tem alguma chance de ser, por exemplo, um dos filhos dele, deputado Arthur, o ex-secretário do Trabalho, o Arthur Albuquerque, por exemplo? É uma possibilidade, Luciano. Quando firmamos o acordo, o deputado Antônio Albuquerque tem à sua disposição uma indicação na chapa majoritária, seja o Senado ou seja a vice. Então, isso está na mão dele. A gente espera definir essa questão até o final do mês de junho, para a partir daí compor o restante da chapa com o Senado ou com a vice. Mas a nossa aliança está firmada, muito bem encaminhado, o deputado Antônio Albuquerque muito assertivo, e a gente só está aguardando essa definição, se eles indicam o Senado ou o candidato a vice. Você andou aí também procurando uns aliados políticos aqui em Arapiraca, né? Conversou com o empresário Celso Pessoa, teve conversas também com o doutor Lenildo Amorim. Algum desses tem possibilidade, inclusive o Celso era um possível vice, agora acabou desistindo dessa indicação. Tem alguma possibilidade desse vice vir de alguma outra força? Olha, Luciano, como eu disse, depende da indicação do Republicanos, né? O Republicanos vai ter a prioridade na escolha ou vice ou senador. A partir daí a gente vai buscar a outra colocação da chapa, né? O Celso tem me ajudado muito, aberto portas aqui em Arapiraca, inclusive saindo daqui vou encontrá-lo. Ele não vai estar na nossa chapa, não será o vice por questões empresariais dele, tem responsabilidade não só em Alagoas, mas em outros estados, mas é uma pessoa por quem tem um carinho muito grande, está nos ajudando bastante, e daqui a pouco vou bater mais um papo com ele. O vice-prefeito da capital, Ronaldo Lessa, inclusive nos deu entrevista aqui recentemente, é pré-candidato ao Senado. Caso a indicação do Republicanos venha para vice, o senhor conversa com o vice-prefeito Ronaldo Lessa, pode vir a compor a sua chapa na condição de senador? Olha, Ronaldo foi, em 2012, meu adversário na disputa para a Prefeitura de Maceió, Luciano, mas em 2016, Ronaldo apoiou minha reeleição, né? Estivemos juntos, ele foi muito importante, tenho um diálogo aberto com Ronaldo Lessa, não tenho qualquer dificuldade em estar junto do Ronaldo, mas é algo que vai depender muito dele e do PDT. Vamos respeitar o tempo de cada legenda, mas certamente a gente vai voltar a conversar. Em relação ainda também a essa questão da sua composição como candidato ao governo, né? A gente sabe que existe, além do assédio dos seus aliados, um assédio inclusive a você também, que é um candidato muito bem posicionado nas pesquisas. Há especulações de todos os lados, por exemplo, que você desistiria da sua candidatura ao governo para ser candidato ao Senado por uma outra chapa, ou até mesmo ser vice do atual governador Paulo Dantas. Essa possibilidade existe? Zero, nenhuma, Luciano. Eu já ouvi tanta coisa que eu seria candidato a federal, candidato a senador. E agora surgiu essa história de vice que é absurda, é ridícula. Eu estou muito firme nessa candidatura, não coloquei o meu nome para barganhar o que quer que seja. Sou pré-candidato e serei candidato ao governo, né? Eu acho que estou pronto para enfrentar quem quer que seja. A gente não pode escolher adversário. Quem vier, a gente vai estar pronto para apresentar propostas, apresentar ideias e debater, fazer o bom debate, né? Eu vejo aí alguns de meus adversários se degladiando, perdão, numa briga na qual ninguém ganha, né? Eu acho que o que está ficando de lado é o estado de Alagoas, enquanto há uma briga de baixo nível entre um grupo e outro, e a gente vai apresentar propostas para o estado, vamos debater, trocar ideias e não supapos. Esse é o meu estilo, e a gente vai ser candidato a governador, e tenho convicção, Luciano, que a gente vai estar no segundo turno e vamos para ganhar essa eleição. Importante você falar sobre isso, Rui, porque existem dois projetos de Estado muito distintos. Um capitaneado pelo deputado federal Arthur Lira, que tem como candidato majoritário Rodrigo Cunha, e outro capitaneado pelo grupo que governa o estado de Alagoas há 8 anos, no caso, o ex-governador Renan Filho, tendo como candidato Paulo Dantas. No que é que a sua candidatura se diferencia desses outros dois projetos que estão postos para Alagoas? Primeiro, Luciano, que realmente eu não faço parte do grupo do senador Renan, tampouco do deputado Arthur Lira, né? Sempre nas minhas relações políticas eu fiz questão de tratar
os aliados no mesmo patamar. E não é o caso desses dois atores políticos alagoanos, que eles, na verdade eles não querem aliados, querem sempre subalternos. E como eu não baixo a cabeça para nem Renan nem Arthur, eu estou fora desse processo. Então, serei candidato, sou candidato independente. Não tenho vinculação com Renan Calheiros, não tenho vinculação com Arthur Lira e vou mostrar a proposta. Eu tive, como você falou, fui deputado estadual, fui deputado federal, 2 vezes prefeito da nossa capital. Vou mostrar para os alagoanos o que a gente fez e o que a gente pode fazer pelo estado de Alagoas de forma totalmente transparente e independente. O senhor tem um projeto definido para Alagoas, tem um grupo de aliados e você, particularmente, não se posiciona claramente sobre sua candidatura a presidente da República, mas você tem, por exemplo, o deputado Antônio Albuquerque, que é um apoiador aberto do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai fazer palanque para algum presidenciável nesse primeiro turno? Tem algum candidato preferencial? Luciano, no momento que eu ingressei no PSD, foi uma das questões que eu discuti com o presidente Gilberto Kassab. Naquele momento, a ideia era ter uma candidatura própria, que terminou, ao que parece, não acontecendo, mas a gente vai aguardar o posicionamento do partido, agora no período de convenções, para nos posicionarmos aqui em Alagoas. Acho que a grande questão hoje, a grande importância, é o debate sobre o estado de Alagoas, né, o que é que a gente precisa no nosso estado, nas mais diversas áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura. No PSD, nós respeitamos posicionamentos divergentes. O deputado Antônio Albuquerque vota no Bolsonaro, temos pessoas no partido que votam no Lula, temos pessoas que votam em Ciro Gomes, então a gente tem que saber respeitar. Quando eu fui prefeito, Luciano, eu passei por 3 presidentes, né? Dilma, Temer e Bolsonaro. Consegui dialogar com os 3 governos, consegui trazer melhorias para a minha cidade nos 3 governos. Eu acho que isso é o mais importante, que tenhamos um governador que tenha a capacidade de dialogar com quem quer que esteja na presidência da República. Mas o Rui Palmeira, particularmente, tem algum candidato preferencial a presidente? Eu vou respeitar o partido, aguardar essa definição, Luciano, mas certamente, no período das convenções, eu vou anunciar em quem eu vou votar para presidente. Com certeza eu não vou fugir desse debate. Ainda falando dessa questão de presidente, nós tivemos notícias aí semana passada, né? O PSD deixou essa notícia para a imprensa de que pode ser um aliado do presidente Lula no segundo turno, caso o presidente Lula, obviamente, chegue no segundo turno. O senhor subiria no palanque com o Lula? Teria algum impeditivo em relação a isso? Olha, Luciano, eu acho que a gente tem que respeitar a eleição. Tem um primeiro turno posto, uma eleição que vai ser muito dura, né? Como há muitos anos não vemos no país. Eu acho que a gente falar em segundo turno é um pouco de exercício de futurologia. Então, a gente prefere focar na nossa eleição aqui em Alagoas. E, claro, como eu te disse, quando o PSD tomar a decisão, se o PSD disser estão liberados nos estados, eu vou tomar o meu posicionamento e vou buscar um candidato para votar e apoiar para presidente da República. Ainda tratando dessa questão do segundo turno, é uma eleição muito apertada hoje. Nós temos aí 3 candidatos empatados em primeiro lugar. O senhor pode ir para o segundo turno ou pode não ir para o segundo turno, inclusive por uma margem muito, muito curta de votos, né? Teria alguma preferência no segundo turno? Já pensou em alguma preferência no segundo turno? Se pelo projeto do atual governador Paulo Dantas ou pelo Rodrigo Cunha, inclusive já foi aliado do senhor também, né? Não, Luciano, eu acho que como eu tenho dito, a gente não pode, como um time de futebol, né, numa Copa do Mundo, você não pode escolher adversário. Todos esses nomes que estão postos são nomes fortes e a gente não tem como escolher. Eu acho que vai depender do eleitor, mas eu tenho convicção que eu estarei lá no segundo turno. Deixa eu fazer só um questionamento sobre um novo personagem que entrou nesse processo agora, o ex-presidente Collor, né, que abriu mão da sua candidatura ao Senado e, ao que parece, a gente diz ao que parece porque tudo pode acontecer quando se trata do ex-presidente, colocou a sua candidatura ao governo. O senhor dialoga, o que é que o senhor acha dessa candidatura do Collor ao governo? Olha, mais uma candidatura forte, né? Certamente o senador Collor tem o seu percentual de eleitores, certamente vai buscar atrelar ao voto do presidente Bolsonaro em Alagoas, certamente será uma candidatura também bastante competitiva. Então serão 4 candidaturas, né, fortes. Eu não me lembro de uma eleição em Alagoas que tivemos 4, né? 3 candidaturas a gente já viu algumas vezes, mas 4 candidaturas
com esse porte, realmente pode ser um caso único no Estado, e o que nós temos é a certeza que será uma eleição que irá para o segundo turno. Nós estamos tendo um embate atual, que é sobre essa questão da outorga da água na região metropolitana e todo o estado de Alagoas, esse marco legal do saneamento de um modo geral. Qual o seu posicionamento a respeito da outorga da água numa cidade como Maceió, numa grande capital como Maceió, na região metropolitana? O senhor acha que os municípios realmente têm direito a uma parte desses recursos? O edital foi feito da forma correta? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Primeiro, Luciano, eu entendo que a concessão é absolutamente necessária, né? A gente vem há anos sofrendo com a Casal, que não tem capacidade de investimento. A capacidade de investimento do governo federal veio caindo ao longo dos anos. Então, para fazer investimento em saneamento, em captação e tratamento d'água, a gente precisa do privado, né? Então, sou totalmente a favor da concessão. Porém, a forma como ela foi feita, sem ouvir os municípios, sem ouvir os prefeitos, eu acho que foi feito de cima para baixo, goela abaixo. Então, isso não pode acontecer. A gente precisa dialogar, né? Aqui, por exemplo, a Arapiraca ficou fora da concessão e vai precisar ter um diálogo ano que vem do próximo governador, que quero crer serei eu, com o prefeito Luciano Barbosa. O Estado precisa apoiar a Arapiraca para a gente conseguir fazer uma concessão vitoriosa, e não pode o Estado ficar com todo o recurso. Eu acho que tem que haver uma repartição com os municípios, com toda certeza. Alguns municípios têm sistemas autônomos de água e esgoto, né, foram bastante prejudicados. E eu participei, Luciano, me lembro como hoje, de uma reunião em novembro de 2020, antes do segundo turno, que eu fiz um apelo ao governador Renan Filho, aos secretários que estavam participando daquela reunião, para deixar a definição da repartição de recursos e como seria feito o investimento desses recursos, para conversar com os prefeitos já em 2021, os prefeitos eleitos naquele pleito, né? Não era justo você tomar uma decisão ali no final daquele ano e os prefeitos iam assumir com a coisa já definida. Infelizmente não foi feito dessa forma, e o que a gente está vendo hoje é uma judicialização que todo mundo perde com isso, né? Nem o município recebe, nem o Estado faz o investimento. Então, é algo que entendo, repito, é absolutamente necessário, a concessão, sobretudo, de esgotamento sanitário. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Maceió nunca tinha feito um investimento em saneamento. Nós conseguimos um programa chamado Nova Maceió, conseguimos um investimento da ordem de 450 milhões de reais para pavimentação, drenagem e saneamento básico em todas essas ruas, que a gente, inclusive, tem muito recurso sendo executado ainda pela gestão atual. Mas, obviamente, a forma como foi feita, no meu ponto de vista, foi totalmente equivocada, de cima para baixo, goela abaixo, sem dialogar. Nós temos, como você disse no começo da nossa conversa, um bate-boca, né, até de baixo nível, nas redes sociais, entre o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros, que parece que comprou essa briga, licenciou-se do Senado para rivalizar com o Arthur Lira nessa questão desse bate-boca aí nas redes sociais. O que é que o senhor acha da postura do senador Renan e também da postura do presidente da Câmara dos Deputados, do Arthur Lira? Eu acho lamentável, Luciano, porque são duas autoridades em nível federal, um que está no Senado há quase 30 anos, já foi presidente do Senado, o outro atual presidente da Câmara Federal, né, uma posição de destaque em Alagoas, no país, aliás, e é muito ruim para o Estado, né? Enquanto a gente passa por problemas, pessoas desabrigadas, desalojadas, estão esses dois personagens batendo boca, né? E eu, sinceramente, nem entendo por que eles brigam tanto, porque eles são muito parecidos, né? Eu acho que o Renan e o Arthur, no modus operandi da política, são praticamente siameses. Então, eu não entendo isso. Eles, lamentavelmente, tentam trazer para o cenário estadual o que eles fazem na política em Junqueiro e em Murici, respectivamente, e a gente não vai deixar isso acontecer. Como eu disse, eu trabalho de forma independente, sem estar vinculado a Renan, sem estar vinculado a Arthur, e vou mostrar o meu projeto, o projeto de Maceió, né, um projeto vitorioso que nós conseguimos avançar em várias áreas, Luciano. Entregamos quase 11 mil casas populares, fomos a capital brasileira que mais avançou no IDEB. Maceió, quando eu assumi, era vice-lanterna entre as capitais, ficamos na 4ª colocação entre as capitais, né? Entregamos 20 novas unidades de saúde,
Então foi muita coisa e eu vou levar essa mensagem e deixar eles brigarem, baterem boca para lá. Para encerrar, qual a avaliação que o senhor faz do seu sucessor na prefeitura da capital, o atual prefeito JHC? O senhor acha que está fazendo uma boa gestão à frente da cidade, aqueles pontos instagramáveis gerando uma grande polêmica, né? Tanto positiva quanto negativa na cidade? O que é que o senhor acha? Olha, Luciano, eu acho que a gente tem que deixar com a população fazer, né, a avaliação de gestor, mas posso dizer a você, sem medo de errar, toda e qualquer obra de infraestrutura que está sendo executada pelo atual prefeito, ela foi ou captada, ou licitada, ou contratada na minha gestão. O Nova Maceió, que citei há pouco, eles mudaram o nome do programa, mas as obras que estão acontecendo no Cidade Universitária, no Tabuleiro, é tudo obra que veio da nossa gestão, no trabalho de planejamento. A gente planejou em 2013, né, e como a gente pegou aquele conflito todo de Dilma, Temer, a gente conseguiu um financiamento internacional que a gente achava que iria sair em 2 anos, saiu em 4 anos. Mas as obras estão lá, consegui entregar 170 ruas no Clima Bom, que era um dos bairros mais esquecidos de Maceió, todas com saneamento básico, drenagem, e as obras continuam sendo executadas. Então, toda e qualquer obra de infraestrutura da atual gestão vem da nossa gestão, o que mostra que a gente fez um bom trabalho pensando no futuro. Perfeito. Então, batemos um papo aqui, conhecemos algumas das ideias, algumas das propostas do pré-candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito da capital, Rui Palmeira. Rui, muito obrigado pela entrevista, boa sorte na sua campanha e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luciano, foi um prazer conversar com vocês aqui dos 7 segundos, vamos estar sempre à disposição. Esse foi o ex-prefeito da capital, Rui Palmeira, Luciano Amorim, especial para a política dos 7 segundos.